Muito bem, que alegria, boa noite você conosco aqui pela sua rádio Benedictus FM Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Hoje, quarta-feira, falei quarta-feira, graças a Deus, quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016, são 22h02, e hoje será diferente. Hoje será diferente porque temos aqui conosco o nosso amigo cooperador Ramiro Távora Viana, que vai nos trazer a mensagem do coração de Deus para o seu coração. E o tema é a Estrada de Damasco. A Estrada de Damasco. Você não pode perder de maneira nenhuma. E desde já, você pode ligar para os seus amigos, parentes, aderentes, consanguíneos e afins. É o novo. E aí você vai ter muita gente com você, tá bom assim? Participando aqui de nosso programa. Ao final, eu vou voltar e vamos conversar um pouquinho aqui sobre o tema que ele vai nos trazer. Tá bom? Portanto, fique aí, não saia, como diz o cearense, não se burla nem se mexa. Fique quietinho, que nós já voltamos. Agora vai entrar aqui no estúdio nosso cooperador Ramiro Távora. Paz do Senhor, volto já. Boa noite, meus irmãos e amigos ouvintes da Rádio Benedictus FM. Meu nome é Ramiro e eu fui convocado aqui pelo meu amigo Pastor Paulo para trazer uma palavra de Deus para vocês, certo? No caso, a palavra que eu trouxe é sobre a Estrada de Damasco. Deixa eu só me organizar aqui para poder começar. Pronto. Primeiramente, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, te dou graças pelo dia de hoje, te dou graças, Senhor, pois Tu renovou Tua misericórdia hoje sobre nós, Senhor. Abençoa, Pai, essa noite, abençoa cada ouvinte, Pai, da Rádio Benedictus, que Tu possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, alcançar cada um por meio da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, se vocês quiserem acompanhar, está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou começar a ler aqui para vocês. Amém? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão,
para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantou-se e foi batizado. Aleluia. Meus amigos ouvintes, o texto que eu acabei de ler, ele trata de um episódio muito marcante na história que nós temos na Bíblia e na história do cristianismo, que é a conversão do apóstolo Paulo, então Saulo, a Cristo Jesus. E dentro dessa história, no decorrer dessa história, nós podemos observar que, a partir desse momento, Paulo ele se tornou um dos maiores contribuintes, um dos maiores propagadores do Evangelho de Jesus Cristo, né? Inclusive, eu estava lendo um livro, Eu Quero Viver para Cristo como Paulo. Gostei bastante desse livro. Ele traz alguns fatos sobre a vida do apóstolo Paulo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Diz que Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento, inspirados por Deus. Os escritos de Paulo documentaram muitas das principais verdades doutrinárias da fé cristã. Paulo foi pioneiro como missionário e implantador de igrejas. Paulo foi um dos maiores discipuladores de homens. Pois bem, quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, tudo que ele fez em favor da fé cristã, nós podemos observar que houve um divisor de águas para que ele se tornasse quem ele é. E esse divisor de águas foi exatamente o encontro com Cristo, né? Antes desse encontro com Cristo, Paulo era um religioso, um grande religioso da época. Inclusive, o texto bíblico diz que ele era discípulo de Gamaliel, um dos fariseus mais importantes. E ele era um ferrenho perseguidor de cristãos. No capítulo anterior, nós podemos observar que Paulo perseguia os cristãos, que ele estava presente quando da execução de Estevão, o primeiro mártir, e diz que ele participou da execução de Estevão, deram a Paulo as vestes para poder apedrejar Estevão, e diz que ele perseguia ferozmente a igreja de Cristo. E esse fato, esse encontro sobrenatural que ele teve com Cristo, no caminho para Damasco, foi capaz de mudar totalmente a visão e a perspectiva daquele homem. Foi capaz de transformar ele em uma pessoa que dedicou sua vida totalmente à difusão do Evangelho. Então, com essa história, com esse texto, que com certeza foi um texto inspirado por Deus, nós podemos tirar alguns ensinamentos, né? Primeiramente, Paulo era um religioso e grande perseguidor dos cristãos. Nos dias de hoje, não é muito diferente de naquele tempo, porque hoje existe grande perseguição aos cristãos. Pessoas, nós vemos nos noticiários, às vezes nem passa muito nos noticiários, a perseguição que os cristãos sofrem pelo extremismo religioso,
pelos Estado Islâmico, nós vemos dezenas e dezenas de mortes de cristãos, uma coisa assim grotesca. Mas existe também uma outra perseguição aos cristãos que não é essa perseguição extrema, mas existe uma perseguição velada, que é onde pessoas atacam pessoas que professam a fé cristã e que defendem valores cristãos, principalmente aqueles evangélicos, né? Pessoas que atacam aqueles que são de religião evangélica, e sobre várias justificativas, né? Eles combatem as causas que são as mesmas causas que estão na Bíblia. Pessoas que dizem que a evolução trouxe melhorias, que o cristianismo é uma coisa arcaica, que não pode ser mais do jeito que a nossa Bíblia ensina, mas essas pessoas, elas infelizmente estão equivocadas, né? Essas pessoas não sabem de fato, não tiveram de fato um contato direto com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então, existe essa perseguição que é extrema, e existe a perseguição velada. E nós podemos citar também, inclusive, pessoas que se dizem cristãos, mas que perseguem os valores cristãos, né? Pessoas que apoiam organizações e movimentos que combatem valores cristãos, como hoje em dia nós vemos muito no âmbito da política. Existem pessoas que, vamos dizer, dentro da própria igreja, tentam atrapalhar a difusão do evangelho. Às vezes um irmão quer ir pregar para uma comunidade carente, quer ir fazer uma obra social, e pessoas dizem que não vai dar certo. Próprias pessoas da igreja dizem que não vá no presídio não, que ali só tem marginal, só tem gente perigosa, e outros que querem buscar mais a Deus através de jejum, de oração, e nós vemos também muitos irmãos que tentam atrapalhar isso, dizer que não, você está sendo muito exagerado, você está sendo muito fanático, né? Isso é muito comum dentro das igrejas, mais comum do que se pensa. Então, eu trago essa reflexão para que humildemente nós possamos nos voltar para nós mesmos e ver se nós estamos tendo práticas que acabem combatendo os valores cristãos, certo? Então, essa é um ponto que me chamou muito a atenção nessa passagem da conversão do apóstolo Paulo. Outro ponto que o Espírito Santo me chamou muito a atenção foi que quando o apóstolo Paulo teve esse encontro com Jesus, ele viu uma luz muito forte, né? Uma luz que foi tão forte a ponto de cegá-lo e o deixou com medo. Então, pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem Jesus, realmente, de fato, que elas podem sentir medo de se entregar, sentir medo de se aproximar, sentir medo do que o contato com esse Jesus vai fazer na vida delas. E tem uma frase que eu achei assim muito sábia, que foi dita por Jesus, que Jesus disse para o apóstolo Paulo durante esse momento, né, que ele apareceu para Paulo. Jesus disse: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu fui pesquisar nas Bíblias em português que nós temos. A única Bíblia que nós temos essa fala é na Almeida Corrigida. Nas outras, eles suprimiram essa passagem. E eu fui pesquisar o que é que significa essa expressão. É uma expressão que trata do gado quando está puxando uma carroça. E são colocados espetos de ferro
para que o gado não se desvie e não fuja. Se ele se desviar, ele vai ser furado, vai ser machucado por aqueles aguilhões. Então, o que é que acontece? Jesus disse para Paulo: é duro para ti resistir à minha glória, é duro para ti resistir ao meu poder, ao meu convencimento. Então, meu amado ouvinte da Rádio Benedictus, para você também pode ser duro estar resistindo a esse Jesus. Você pode estar passando coisas na sua vida que sofrimentos e frustrações que estão sendo, na verdade, aguilhões na sua vida, que você mesmo está escolhendo isso, né? Eu também passei por esse processo, né? Então, essa passagem eu achei fantástica nesse sentido, de que Jesus disse exatamente o que é resistir a ele, né? É duro recalcitrar contra uma coisa que seja mais forte do que você, uma coisa que Deus, nosso Criador, nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem poder para fazer o que ele quiser, tem o poder de criar, tem o poder de mudar as coisas, e nós às vezes queremos resistir à sua palavra e à sua vontade. Então, a gente pode resistir, mas nós vamos sofrer, nós vamos pagar o preço, nós vamos estar sofrendo, enquanto que uma vida com Jesus, enquanto se entregar a Jesus é muito melhor, é muito mais gostoso, dá muita paz, uma paz indescritível no nosso coração, né? A paz de Cristo, né? A paz de Cristo. Essa expressão ela é muito falada, muito conhecida, mas poucos meditam em realmente o que significa a paz de Cristo, na paz que excede todo o entendimento. E logo depois que o apóstolo Paulo tem essa visão de Jesus, que ele fica cego, ele fica sem saber o que fazer. Jesus diz: vá para a cidade e espere lá. E Paulo, no primeiro momento, não sabia o que iria acontecer com ele, não sabia nem se iria ficar curado da cegueira. E quando as pessoas aceitam a Jesus, quando as pessoas se entregam ao nosso Senhor Jesus, no primeiro momento elas podem ficar atordoadas, ficar pensando: o que será que vai ser de mim? Ou minha vida vai mudar, eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu faço, eu vou ter que abandonar algumas práticas que eu adoto agora, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou poder viver dessa forma? Mas logo depois, a palavra diz, o texto diz que Jesus mandou Ananias ir a Paulo para que impusesse as mãos, para que Paulo fosse curado, para que Paulo fosse batizado. Então, às vezes pode demorar até algum tempo. O texto aqui diz que Paulo passou 3 dias nessa angústia, nesse sofrimento, orando. Mas depois de 3 dias, Ananias foi mandado por Jesus, impôs as mãos sobre Paulo, Paulo foi curado, Paulo foi batizado, e depois daquele momento, tudo mudou na vida de Paulo. Depois daquele encontro, depois daquela cura, Paulo virou uma pessoa totalmente diferente. E isso é o propósito de Cristo em nós. É o propósito de Cristo, é nos transformar de uma criatura que vive com as coisas do mundo, que vive no pecado, vive com dificuldades, vive com lutas interiores, para uma criatura que passa a ser ali filho de Deus, passa a ser liberto de suas aflições, passa a ser restaurado, né? Paulo foi curado da cegueira. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente isso, né? Que o nosso encontro com Jesus ele é transformador. É transformador. E depois disso, depois de tudo isso, nós podemos ver que Paulo produziu de forma extraordinária para o reino de Deus, né? Ele escreveu 2 terços dos livros do Novo Testamento,
também, com as suas viagens missionárias, ele propagou o evangelho por vários países, né, por várias regiões, que nós, eu e você aqui, podemos ter acesso a essa palavra, provavelmente pelo trabalho do nosso apóstolo Paulo, do nosso velho apóstolo Paulo, que se dedicou de forma incessante para Cristo. Mas nós acabamos por nos comparar a ele, né? É uma coisa que acaba sendo inevitável. Nós dizemos, poxa, mas eu nunca vou ser como o apóstolo Paulo. Nunca terei tanta disposição assim como ele. Eu nunca serei tão dedicado dessa forma a dar minha vida toda pelo Evangelho de Cristo. Quem sabe? Quem sabe não. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, ele chegou a dizer que todas as outras coisas eram esterco comparado ao conhecimento de Cristo. Então, é evidente que isso criou uma nova perspectiva na vida de Paulo, gerou uma transformação total interior na vida daquele homem, e que pode gerar também na minha vida e na sua vida, caro ouvinte da Rádio Benedictus. E eu separei aqui algumas perguntas para poder finalizar a nossa palavra. A primeira pergunta é a seguinte, que eu gostaria de deixar uma reflexão para você. É possível, na sua vida, ver frutos que diferenciam sua vida antes e depois de Cristo, assim como foi possível ver na vida de Paulo? Reflita sobre isso. A segunda pergunta que eu gostaria de deixar no ar para o amado ouvinte meditar. Sua busca por Cristo é persistente, é diária, é incessante, ou talvez seja só aos domingos? Sua busca você tem sede de Deus na sua alma? Outra pergunta. Você se sente confortável com as coisas desse mundo? Você sente que é desse mundo? Porque Jesus disse no Evangelho de João que o reino dele não era deste mundo, né? Você, por acaso, pensa que o seu é? Outra pergunta que eu gostaria de deixar no ar. Se você tem certeza da salvação da sua alma? É uma pergunta dura, mas é uma pergunta que tem que ser feita. Porque toda a fé cristã, toda a Bíblia, ela gira em torno dessa pergunta e dessa questão da nossa salvação, da salvação da nossa alma. E, meu amigo, meu amado ouvinte, se a resposta for sim para essa pergunta, eu gostaria de lhe fazer um convite de você urgentemente procurar a sua estrada de Damasco. Busque a sua estrada de Damasco, tenha um encontro com Jesus. Seja você de qual religião for, meu amigo, mas você precisa ter um encontro com esse nosso Deus, que é responsável por tudo nesse mundo. Amém? Eu agradeço a atenção, agradeço a todos que estiveram ouvindo e passo aqui a bola para o meu querido pastor Paulo. Permaneça como está, grande Ramiro Tárrega Viana. Minha gente, boa noite mais uma vez. Estou aqui off, não vou aparecer, vou apenas comentar um pouquinho aqui. A graça que nós temos hoje à noite de termos aqui o nosso cooperador, membro aqui do Grupo Benedictus em Fortaleza. Obrigado conosco desde sempre, irmã Aida Rocha, nossa amiga, nossa irmã em Cristo, sempre conosco às segundas, quartas e sextas-feiras. É isso aí. Uma vez ao mês teremos aqui o nosso cooperador, Ramiro, e quem mais também desejar estar conosco, do grupo, também fora do grupo, é só entrar em contato com a gente. Mas, Ramiro, um pouquinho aqui, um bate-bola aqui rapidinho. Eu percebo que você, como tantos outros recém-convertidos, digamos assim, você se encanta com Paulo, não é? O Paulo, então, seria o teu, digamos assim, o teu modelo
além de Jesus Cristo, é claro, Paulo seria um guia para você também. Como é que você vê isso? Assim, no conhecimento dos feitos da colaboração de Paulo na fé cristã, ele é o apóstolo que mais se destaca pela sua, vamos dizer assim, a sua sede de cumprir a vontade de Deus. Não que os outros não tenham feito isso, porque, inclusive, todos foram mártires, né? Todos morreram pela causa de Cristo. Mas a dedicação de Paulo ao ensino, a dedicação de Paulo ao trabalho missionário, ela assim, chama muito a minha atenção e eu simpatizo muito com ele, eu me identifico muito, sabe? Eu penso que não só você, como também milhões, se não bilhões de cristãos, Ramiro, em todo o mundo, simpatizam demais e consideram e amam o apóstolo Paulo. Rapaz, e até quem diga, na verdade, até quem diga que Paulo imprimiu assim uma nova maneira de ser cristão, né? Porque a ele foram dadas revelações tão importantes. Vamos citar apenas uma, Ramiro, aqui, a questão do arrebatamento da igreja, não é? Nas cartas paulinas de Tessalonicenses. Então, de fato, Paulo foi o grande comunicador do Evangelho. Você imagina se Paulo tivesse, na verdade, em mãos as ferramentas que nós temos hoje da internet, o que esse velho Paulo faria hoje? É verdade. Aí Jesus ia voltar rapidinho, viu? Eu também acho que sim, Meus amigos, é isso aí. Estamos alegres, contentes. Esperamos que vocês tenham também apreciado, gostado. Orem por nós, orem pelo Ramiro, orem pela família dele, irmã Cristina, seu filho. Orem também por nós. E estaremos sempre por aqui, às segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo e em cores para todo mundo de fala portuguesa, aqui pela sua rádio Benedictus FM. Desde já, vamos nos despedindo. Obrigado pela participação, um grande abraço, fraterno e amiga, paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá então, tchau, tchau.